Olá, o conteúdo de hoje é a voz passiva, certo? E vamos ver uma das funções quando a gente pode usar a voz passiva, certo? A voz passiva é utilizada para demonstrar interesse pela pessoa ou objeto que sofre uma ação, ao invés da pessoa ou objeto que realiza a ação. Em outras palavras, a coisa ou a pessoa mais importante passa a ser o sujeito da oração, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa que sofre ou o objeto que sofre a ação, quem está sofrendo a ação é o centro da história na voz passiva, certo? Quem importa é quem está sofrendo o efeito do verbo, da ação. Por exemplo, aqui, the passive voice is used frequently. A voz passiva é usada frequentemente. É usada. Quem que é usada? A voz passiva. Ela sofre a ação, mas aqui quem é que é importante é ela. Não quem usa. Não importa quem usa. Aqui nem falou quem está utilizando. Certo? The house was built in 1654. Em 1654, a casa foi construída. Né? Interessa a casa e não quem construiu. The road is being repaired. A rua está sendo reparada. Não importa quem está reparando a rua. Importa que a rua está sendo reparada. Novamente, quem sofre a ação, sofre aqui, claro que não está sofrendo, não é algo só negativo, né? Mas enfim, quem está sob o efeito da ação é o centro da voz passiva. Por isso, voz passiva. Por quê? Porque voz ativa é quando eu estou agindo, ativa. Voz passiva quando eu estou sofrendo aquela ação. A pessoa da voz está sofrendo a ação. Certo? Como é que eu formo a voz passiva no inglês? Em inglês, vou sempre utilizar esse queridinho aqui, o verbo to be, e o passado particípio do verbo principal. Novamente, se o passado particípio de um verbo regular, ele vai terminar em ed, normalmente, fácil, simples, como a gente aprendeu séries atrás, e se eu não me engano a gente já viu isso esse ano também, né? Que é o passado particípio. Se ele for um verbo irregular, ou você já tem que ter em mente qual é o passado particípio desse verbo, o que eu acho um pouco complicado. Então vocês fazem uso da tabela dos verbos irregulares, que no livro de vocês fica na página 174 e 175. E se preferirem utilizar na internet, é só digitar tabela dos verbos irregulares e você encontra vários sites com as tabelas. E aí você vai utilizar o passado particípio, tá? Cuidado porque geralmente as tabelas vêm com a forma base ou no infinitivo, né? E depois vem o passado simples e depois que vem o passado particípio e a tradução. Geralmente esse é o formato das tabelas. Então, você não vai utilizar a forma base é apenas para você se guiar. Você não vai utilizar o passado simples, você vai utilizar o passado particípio, tá? Se você for usar o passado simples, vai ser na construção da voz passiva, mas vai ser utilizado no verbo to be, não no verbo principal. A gente vai ver isso mais para frente. Certo? Por exemplo, se eu estou falando num passado simples, que a casa foi construída, né? Então aqui eu tenho a casa, que é a pessoa, né, da oração, was no passado, porque é o passado simples essa frase. Então was no passado simples, certo? É a forma apropriada do verbo to be. Então sempre escolhendo o verbo to be, que jeito você vai usar o verbo to be de acordo com o tempo que está acontecendo aquela ação. Então was e o built, que é
o passado particípio do verbo build. Ele é um verbo irregular, portanto, ele vai terminar dessa forma e ninguém sabe por quê. Vai terminar assim porque é assim que vai terminar, certo? Aqui, como eu estou falando houses no plural, novamente o verbo no passado simples, mas eles vão perguntar, professor, mas ele no passado simples não é assim? Ele é assim no singular, was no singular e o were no plural. Estou falando das casas. Então, o verbo to be no plural, no passado simples, e o passado particípio do verbo principal, certo? E aí tem as adaptações para negativo, interrogativo, negativa, que vai seguir basicamente todas as regras de gramática que a gente já estudou até agora. Aqui, prestem bastante atenção porque vocês irão ter auxílio com relação a alguns tempos verbais conhecidos e estudados por vocês, certo? Por exemplo, aqui tem a construção da frase no presente simples. Então temos o sujeito, o verbo to be no presente simples, o passado particípio do verbo principal e o resto da oração. The house is cleaned every day. A casa é limpa todos os dias. A casa é limpa todos os dias. Quem é que está sendo limpo? A casa. Sempre faça essa pergunta para saber se você está realmente na voz passiva. Quem que está sofrendo a ação? Quem que está sendo limpo? A casa. Então, sujeito, a casa. The house is clean every day. Present continuous, que é presente simples aqui, está correto, porque indica algo que é uma rotina, algo que a gente faz com frequência. Presente continuous, como indica algo que a gente está fazendo no momento, né, que está em progresso. E a forma de construir o presente continuous é utilizando o verbo to be e o verbo terminando em ing. Então, ó, olha só como é curioso. A gente vai utilizar o verbo to be no presente, que é o presente contínuo, e a gente vai utilizar o verbo to be aqui conjugado, ou seja, be terminando em ing, porque ele tem que estar conjugado no tempo verbal que indica aqui em cima, ou que está sendo indicado na frase. Se a casa está sendo limpa, então, the house está being, sendo limpa neste momento. The house is being cleaned at the moment. A casa está sendo limpa neste momento. Certo? E se eu falar do passado, novamente coloco aqui o verbo to be no passado e o verbo principal no particípio passado. Perceba que eu estou fazendo tudo sobre o verbo principal sendo o verbo limpar. Então, ele, por ser um verbo regular, ele vai estar sempre terminado em AD, certo? Mas se fosse irregular, vocês iam ter que pesquisar lá na tabela dos verbos irregulares. Esse for o Present Perfect, que é um tempo verbal que começa no passado e continua no presente. Ele é um tempo que continua. Então, a construção gramática dela, deste tempo verbal, é o verbo to have e o verbo depois terminando no particípio passado. E aqui a gente entra no presente perfeito, a gente entra nessa parte, que vai ter o quê? O pronome, a pessoa, né? No caso, o to have, que tem que ter, no caso aqui está conjugado, fica has, por causa daqui é um objeto, então seria o pronome it has, e o pronome aqui, e o verbo, quer dizer, que vem depois, no particípio passado. O verbo to be vai estar no particípio passado aqui, porque faz parte da estrutura do presente perfeito, e o verbo que vem depois também vai estar no particípio passado, porque faz parte da regra da voz passiva que o verbo principal vem assim, certo? O futuro
Você vai colocar o will e o verbo to be e o verbo principal no particípio passado. Pronto. Formou o futuro simples. O passado perfeito, vocês não tenho certeza se vocês já estudaram isso, mas é basicamente a mesma coisa do presente perfeito, só que no passado. Então o verbo have vai virar had sempre. No passado o verbo have é had. Só isso que vai trocar. E o passado perfeito, ele acontece antes de outra coisa no passado. Antes de outra coisa acontecer no passado. Por isso que tem assim, ó. The house had been cleaned before they arrived. A casa estava sendo limpa antes deles chegarem. Então, chegarem também no passado, mas isso aqui aconteceu antes. A casa estava sendo limpa antes disso. Então, pessoal, esse é o conteúdo gramatical. Ele é um pouco extenso, um pouco complicado, mas vocês pesquisando mais sobre o assunto na internet, me perguntando, eu não sei se vai ter algum vídeo com explicação assim tão completa com todos os tempos verbais, mas acho que vocês vão encontrar materiais escritos sobre isso, tá? Até porque eu tirei essas imagens aqui de um site, então deve ter muitos conteúdos escritos assim. Pessoal, o conteúdo era esse. E qualquer dúvida, entre em contato. Tchau.